Bom pessoal, enfim, estamos aqui para a estreia do Na Madruga. Em comemoração, iremos dedicar nosso primeiro programa aos 25 anos sem o profeta, músico e idealizador dessa pátria, que não é mais tão amada, Raul Seixas. E hoje eu convido ele, que é professor, coordenador do curso de Comunicação Social do IMESB, jornalista e escritor do livro Do Ar aos Avessos, que retrata a vida e a obra de Raul. Uma salva de palma para ele, Ângelo Sastre! Muito obrigado por ter aceito o convite do nosso primeiro Na Madruga. E para começar a entrevista, eu gostaria que você falasse um pouco como foi o processo de escrever um livro sobre Raul Seixas. Bom, eu que agradeço a oportunidade, é um prazer estar com vocês no começo desse projeto. O livro sobre o Raul Seixas, na verdade, de uma forma um pouco natural, não foi algo planejado, ele acabou sendo uma consequência de um outro trabalho e ele teve origem após uma reportagem que eu publiquei em vários jornais sobre o Raul, na ocasião dos 5 anos da morte do Raul Seixas. Certo. E como foi o processo de conseguir as entrevistas para o livro? Foi um processo de apoio entre as diversas fontes. Eu comecei falando do fã-clube, que acabou me indicando pessoas da família. Da família você conseguiu falar com a mãe dele? Comecei com a mãe dele, comecei com a quarta esposa. Não consegui falar com tá fora. A quarta esposa, quem foi? A Kika Seixas. Kika Seixas. O que você achou da Kika Seixas no momento da entrevista? Como é que foi isso? A Kika é uma pessoa super acessível, ela é uma das pessoas que ainda trabalham, mantém viva essa obra do Raul, uma das que mais mantém viva a obra do Raul. Ela tem muito material sobre ele e participou de momentos bons e complicados do Raul, que foi ali na década de 70, começo de 80, quando começou a ser gravada a doença do Raul Seixas, começou as crises com as gravadoras, e ela pegou também uma fase no auge, né, na época do disco O Dia que a Terra Parou, do O Dia que a Terra Parou. E dos livros que o Raul lançou, qual que te chama mais a atenção? Desculpa, dos discos. Os discos do Raul, na verdade, é difícil eu pontuar um que seja mais interessante. Eu peguei com mais simpatizo, porque são obras diferentes. Me agrada muito o Novo Aion. Novo Aion, isso que tem como sucesso. Novo Aion, na verdade, comercialmente, foi um dos discos que menos teve impacto, né? Mas ali você tem o próprio Novo Aion, que é uma música muito interessante. Novo Aion, ele fala um pouquinho naquela época da nova descoberta das pessoas, daquela sociedade mais preocupada com o coletivo. Ele discute algumas ideias um pouco abstratas, mas quando ele fala que nunca se vence uma guerra lutando sozinho. O Ângelo, Raul Seixas, durante sua carreira, teve muitos parceiros. Entre vai e vem, ele se deparou com Paulo Coelho e Marcelo Nova. Os dois, quem que foi o mais parceiro de Raul Seixas? Não só na composição das músicas. Não dá pra dizer quem foi o melhor parceiro, quem foi mais parceiro, foram situações diferentes. Primeiras pessoas com quem eu conversei, que conviveram com os dois, o Marcelo, eu consegui falar com ele pessoalmente, inclusive, foram situações diferentes. O Paulo Coelho pega o Raul, conheceu o Raul Seixas numa fase de ascensão, no começo da carreira artística dele. O momento cultural era totalmente diferente, mas o que tem em comum das diversas fontes que eu consultei, que o que produzia as composições do Raul e o Paulo era uma divergência entre eles. E que muitas vezes o Paulo tinha uma participação meio como um consultor, um conselheiro do Raul. Já o Marcelo Nova, ele tem uma história um pouco tanto particular. Ele conheceu a obra de Raul Seixas em Salvador, ainda quando era Raul e os Panteras, como um fã do grupo. Então ele já alimentava aquela coisa de um ídolo, vivia Raul Seixas como um ídolo. Na década de 80, na Mesa de Vênus, ele veio para São Paulo, Marcelo Nova veio para São Paulo com a camisa, começou o trabalho da banda. Em 85, 86, eles gravaram um disco, uma música, uma faixa na verdade, com o Raul Seixas, que é Muita Estrela para Pouca, constelação do disco Duplo Sentido de Vênus. E fora isso, o Marcelo conheceu o Raul mais, voltou a se aproximar nos últimos 2 anos da vida do Raul Seixas, quando ele estava se separando da última esposa, que era a Ana Coutinho, e o Marcelo acabou cuidando um pouco do Raul. Inclusive, o último disco foi uma consequência dessa aproximação. O Raul estava numa fase muito de ostracismo, estava muito doente. Nesses vai e vem da carreira de Raul, quem era Raul Seixas?
Definir Raul Seixas é algo complicado, você vai ter diversas formas de definir, você vai ter uma pessoa, um ser humano bastante tímido, bastante crítico, uma pessoa muito intensa, muito complexa. Você vai ter por outro lado, você vai ter um artista à frente do seu tempo, um vanguardista. Então assim, cada forma que você olha, você vai ver uma faceta de Raul Seixas. Mas eu acho que mais importante do que definir quem foi Raul Seixas é a gente definir a obra, porque, parafraseando o próprio Marcelo Nova, as pessoas podem gostar ou não do Raul Seixas, mas não tem como negar que a obra dele é algo que engrandeceu a música brasileira, foi uma música vanguardista, que influencia ainda muita gente. Então as pessoas podem gostar ou não da obra dele, mas todos você conhece a importância que ele teve para a cultura brasileira. Na sua opinião, ele é o pai do rock brasileiro? Olha, eu entrevistei a Dalva, que foi a governanta dele, quem encontrou ele morto, inclusive, e ela usou uma frase interessante, né? Ela falava isso, que o Elvis era o rei dos Estados Unidos e o Raul era o rei aqui no Brasil. Eu não vejo assim, não classificaria o Raul como um rei. Até porque ele mesmo falava que ele não tocava rock, não tocava MPB, ele tocava música. Então eu creio que o Raul foi uma pessoa que contribuiu muito, criou um estilo próprio e que não dá para rotular o Raul de uma forma assim tão simplista. Hoje no nosso quadro político, que música do Raul Seixas representaria mais? Nossa, tem várias músicas aí. Uma coisa que é importante, que eu acho interessante na obra do Raul é isso, é a atualidade das músicas dele. Sim, você pega, por exemplo, uma Ave de Sésamo, que foi gravada há 30 anos atrás, abertura política naquele momento. Você pega História para Boi Dormir, que também tem 30 e poucos anos, que também fala dessa questão de estar desacreditado com a política, com a sociedade de forma geral. Você pode pegar um pouco mais para trás, o Al Capone tem quase 40 anos, e não se vê muitas situações que pode se aplicar atualmente. Bom, Júlio, tem aqui um dos seus exemplares desse livro, que é o Luar aos Avessos. Como é que foi essa história aqui? Onde que eu posso encontrar esse livro que retrata a obra de Raul Seixas? O livro está agora na sua segunda edição. Ele foi relançado no começo do ano pela editora Clube dos Autores. Certo. E está fácil acesso, pela internet é fácil. Quem tiver interesse, basta entrar na www.clubedosautores.com.br, digitar Luar aos Avessos ou Ângelo Sastre e já aparece a opção do livro. E é só fazer a compra online em qualquer lugar do Brasil, entregue em todo o território nacional, no exterior. Certo. Eu já tive o privilégio de ter lido Luar aos Avessos, que na verdade é Raul aos Avessos. E eu indico muito que é um livro completamente completo, porque até hoje em dia foi lançado diversos livros sobre Raul Seixas, mas nenhum tão completo como esse, que retrata do início ao fim, a carreira de Raul. Então eu indico, é um bom livro. Bom pessoal, e depois de 25 anos sem Raul Seixas, você pode ter certeza que terá pelos 4 cantos do mundo um maluco beleza gritar "Toca Raul", porque Raul Seixas permanece vivo e para sempre permanecerá. Muito obrigado pela participação e não deixe de conferir o próximo Na Madruga.